Alguma surpresa que a seleção foi eliminada pelo Uruguai, da forma como foi? Nenhuma surpresa, né? Torcedor brasileiro, aqui nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão do que está acontecendo com a seleção brasileira para que ela não consiga alavancar bons trabalhos. Será que é o técnico? Será que o técnico brasileiro já deu e tem que ter treinador gringo? Será que tem que ter uma reformulação também dos jogadores? Tudo isso eu vou falar aqui, e não só disso. Vou falar também do jogo do Sport. Aqui já vai ser também o pré-jogo. Fica aí então para você ver o pré-jogo do Sport diante do Guarani. Um tabu gigantesco, inclusive, para o Sport quebrar. Fica aí, deixa o like, se inscreve, atualiza aí, né? Se você não é inscrito, chega aqui no canal. Quem quiser contribuir também vai ter o QR Code aí. Enfim, vamos falar de futebol. A eliminação do Brasil para o Uruguai nos pênaltis, 4-2. E também vamos falar sobre o Sport, esse jogo importante do Sport, porque o Sport, ganhando o jogo, pode alcançar, inclusive, a liderança. Mas será que é confiável? Será que o Sport vai dar a volta por cima? A gente vai falar desse vídeo aí. Esse vídeo tem um oferecimento de transportadora Montenegro Cargas. Há 10 anos, transportando com compromisso. Com filial no Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana e matriz em Pernambuco. O seu pedido chega garantido no prazo e no preço justo. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. E aí, rapaziada? Tudo ligado aí no canal Jandefute? Um abraço para todos vocês. Deixa o like aí para me ajudar, hein? A plataforma, de certa forma, nos últimos meus últimos vídeos, não tá alavancando muito, né, as visualizações. Então eu peço encarecidamente que vocês deixem o like, né, para vocês me ajudarem aí no conteúdo, beleza? O microfone tá aqui, minha banca, né, tá um pouco alta, né, então por isso que tá escondendo um pouco o meu rosto, mas vamos falar assim mesmo. Vamos lá, né? Todas as vezes, né, quando o Brasil é eliminado, né, por uma seleção, em alguma competição, é questionado a questão de treinador gringo pro cargo da seleção brasileira. Muita gente fala isso, né? Pô, velho, tá faltando um treinador gringo. O Brasil, a seleção tentou, né, o Carlo Ancelotti. Tentou também o Pep Guardiola. Os dois recusaram. Por que será que recusaram? Será que recusaram porque sabem como é duro trabalhar com o comando da CBF? Talvez sim. Talvez sim. Ou eles sabem a exigência do povo brasileiro, que se apega muito ao passado, como foi falado até pelo Soares, né, atacante do Uruguai, numa matéria ontem, em que ele diz que os jogadores brasileiros, né, o futebol brasileiro é muito entranhado, muito pesado a exigência do passado e arremete para o agora. Então, tipo assim, os jogadores agora, jogando na seleção brasileira, eles têm um peso muito grande vamos dizer assim, grau de exigência do torcedor brasileiro, tentando comparar com o passado, né? E de certa forma isso faz o torcedor, aliás, os jogadores sofrerem uma pressão muito maior do que o normal. E aí, velho, tem vários pontos, né, pra gente debater sobre isso, né? Tô fazendo vídeos mais diretos para tentar mudar aí, né, a estratégia aí no canal. E aí, cara, eu acho o seguinte, eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem um pouco de cada coisa. A seleção brasileira nos últimos anos não vem tendo safras tão ricas em qualidades individuais na seleção. Esses jogadores funcionam mais nos clubes, mas quando chega na seleção, parece que os jogadores ficam um pouco mais acanhados.
O próprio Vini Júnior, inclusive, que é um grande jogador, talentoso, mas esse jogador não consegue configurar uma boa partida na seleção brasileira constante. Né? O Rodrigo é um jogador que até apareceu bem em alguns momentos na seleção, mas não é aquele cara que também consegue manter uma pegada. Aí o Brasil teve 2 amistosos que meio que enganaram um pouco a torcida brasileira, né? Um jogo contra a Espanha, um jogo contra a Inglaterra também, jogo contra o México. Pô, a turma pensou, né? Pô, agora eu acho que vai. Sendo que se enganaram. Porque quando pegamos equipes um pouco mais fracas, tecnicamente falando, o Brasil sofreu. Inclusive, o Brasil sofreu um vareio contra a Colômbia no jogo passado. O James Rodrigues, né, domou o jogo tranquilamente. E, no meu ponto de vista, ele já podia ser considerado o melhor jogador dessa competição. Porque, de fato, o James Rodrigues jogou baita futebol até o exato momento. Inclusive contra o Brasil. Sendo que também você não só olha para os jogadores, você olha também para a organização do time. O time, ele é altamente desorganizado. E aí vem aquele ponto de interrogação. É os técnicos brasileiros? No meu ponto de vista, técnico brasileiro na seleção não dá mais. Por que não dá mais? Você vê que os treinadores brasileiros, eles não trabalham à vontade, digamos assim, não trabalham à vontade por conta da cultura também, mas por conta da própria postura. São treinadores que pensam, quando assumem um clube ou uma seleção específica, eles já pensam na demissão. E isso parece sabe aquela analogia literal de o cara tá com uma vara de pescar amarrado nele e um pedaço de carne, né? E um tubarão tá sempre rondando ele e ele tem que fugir do tubarão. E enquanto ele não fugir do tubarão, ele não vai conseguir ficar vivo. O treinador brasileiro, ele tem essa questão de tipo assim, né? Se eu não fizer uma boa impressão no início, eu vou me ferrar logo, rapidamente. Então eu preciso deixar uma boa impressão no início. E isso prejudica o trabalho a longo prazo, no meu ponto de vista. Até porque os treinadores brasileiros há muito tempo não são treinadores de referência. Há muito tempo. Eu vou dizer aqui mais, eu vou citar o último treinador como referência no Brasil que treinou fora. Meu irmão, treinador, o último referência mesmo, Luxemburgo. Esse cara, para quem não pegou a era dele de preciosidade no seu trabalho, de genialidade como treinador, de pensamentos muito à frente do seu tempo, não vai entender que o Luxemburgo foi o último treinador de referência no país, no mundo inteiro. O Tite, ele até chegou a um ponto de ser o melhor treinador de uma geração brasileira, vamos dizer assim. Mas ele não chega no nível do Lucha, na questão de genialidade. Ele chega na questão de empenho. Né? A desenvoltura do Tite ela foi contínua, mas dentro do nível dele. Não era um treinador brilhante, ele era um treinador consistente. E isso faz total diferença, né, para uma seleção. Rapaziada, é isso. Os treinadores brasileiros, eles meio que têm medo do cargo de ser tirado. E isso faz total diferença quando você tem um passe tão livre para trabalhar. Você vê o Dorival, para quem conhece o Dorival Júnior, ele sofreu muita porrada. Ele é um treinador de grande qualidade, mas a seleção brasileira eu acho que é um alto escalão para um treinador em que não é qualquer pessoa que vai poder sentar ali e ter tranquilidade para trabalhar. E tem que ter costa muito grande, muito larga para ser treinador da seleção. E eu acho que os treinadores brasileiros não têm essas costas largas, né? Sem sombra de dúvidas, a gente tem que esperar um pouco mais o tempo para ver um treinador brasileiro fazer chover
né, no meio de um sertão, vamos dizer assim. Mas aí vamos pegar a questão da qualidade, né? Falando da qualidade dos jogadores, né? Você vê, o Vini Júnior é um jogador que é protagonista no Real Madrid, mas ele é altamente coletivo no Real Madrid. No Brasil ele quer ser individual. Teve aquela polêmica do Thiago Leifert com o Vini Júnior, né? E, cara, eu não vi polêmica alguma criada pelo Thiago. Eu vi uma veracidade dos fatos, né? E o Vini não gostou da forma como ele falou e meio que foi pro ataque. Isso preocupa bastante para quem torce muito pela seleção brasileira com dias melhores. E eu sei que isso mexe, né, com as estruturas de uma seleção. Você vê que um jogador que foi campeão da Champions recentemente agora, mais uma, né? E o psicológico do cara meio que tipo assim, né? Quando se trata de seleção, é muito sobrecarregado. O Vini Júnior, ao que parece, quer assumir um protagonismo que não é dele. E o Neymar é uma cadeira cativa que ninguém vai ocupar. O Neymar é um jogador de nível muito alto que alcançou isso com méritos na seleção brasileira, com recordes, mas também com futebol brilhante sendo construído durante uma boa parte da década aí. Então, o Neymar ele tem uma estrutura já construída, coisa que o Vini não tem. Por mais que ele tenha sido campeão da Champions mais de uma vez, mas mesmo assim, é meu ponto de vista. Eu acho que falta um treinador com gabarito para a seleção, porque eu acho que os treinadores brasileiros não têm esse nível, mas também eu acho que falta também material humano à altura. Eu acho que tem muitos jogadores que até são bons jogadores nos seus clubes, mas eu vou pegar recapitulando uma época atrás, o futebol brasileiro tinha jogadores que eram candidatos a melhor do mundo nos seus clubes. Não é bom jogador, não. É candidato a melhor do mundo. Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. Entende? Eram jogadores fora da curva. E eu acho que poucos jogadores são fora da curva nessa seleção como o Neymar é. Neymar se contundiu, não é a mesma coisa, e eu concordo com isso, mas sem ele a gente vê que a seleção tem uma fragilidade muito grande. A diferença dos jogadores adversários quando vai jogar contra o Brasil é gigantesca quando está com o Neymar e está sem ele. É gigantesca. O comportamento dos jogadores é tipo sempre tentando parar o Neymar de toda forma, em bloco, de qualquer forma. E com o Vini, com o Rodrigo, com outros, nem tem tanto esforço assim para que isso aconteça. Nem tem tanto esforço. Mas enfim, galera. Eu acho que o Uruguai, falando agora da seleção que eliminou o Brasil, né? Primeiro que o Brasil não fez uma apresentação brilhante. Eu acho que botar muito peso no Endrick como um camisa 9 também é um erro. Que eu acho que ele ainda vai construir a sua trajetória. Beleza, os amistosos... foi bem, o Endrick decidiu alguns amistosos ali, mas cara, amistoso é amistoso, treino é treino, jogo é jogo, aquela coisa, né? Romário falava, enfim. Então assim, o Endrick é um jogador que ainda vai dar muitos frutos para a seleção, no meu ponto de vista, vai ser um jogador que vai construir mais ainda a sua carreira, vai para o Real Madrid agora, é um jogador que tem um talento exorbitante, mas não pode ser o camisa 9 da seleção no exato momento como uma solução. E o Uruguai, ele tem uma diferença para a seleção brasileira que se chama Bielsa. Bielsa é um treinador que já tem uma vasta experiência em seleções, principalmente a seleção argentina. É um treinador que já treinou na Europa, é um treinador que sabe extrair algo acima do nível de uma seleção. E sem sombra de dúvidas, é mais técnico do que o Dorival. E além disso, você vê no semblante dos jogadores, quando estava ali na concentração para bater os pênaltis, de que os caras entenderam o tamanho do técnico. O tamanho que ele tem no futebol. É um treinador que tem uma alta construção tática na sua vida como treinador e também tem o seu talento
refinado em determinados momentos na América. Então, o Bielsa, ele é um treinador respeitado pelos seus trabalhos. Então, isso aí tem que ser considerado um grande potencial para a seleção uruguaia conseguir ter um psicológico muito bem trabalhado e na hora dos pênaltis conseguir ter uma mente no lugar para conseguir fazer os gols e classificar, né? E é uma seleção mais organizada, inclusive, mais organizada do que a seleção brasileira. A gente não consegue ver um algo tático, beleza, é início de trabalho, como o Danilo falou, é início de trabalho, mas até em inícios de trabalhos, quando a gente vê um treinador organizar uma seleção com um grande potencial, conseguir extrair isso aí e tal, mas a gente consegue ver uma diferença de treinador para treinador ou de trabalho para trabalho. E vamos deixar claro, no meu ponto de vista, Dorival é um baita treinador, mas não para a seleção, no meu ponto de vista. Mas enfim, dá tua opinião aí nesse vídeo. E eu acho que merecida a desclassificação da seleção brasileira, precisa ser reformada em alguns momentos, em algumas situações aí, técnico, jogadores. Tem alguns jogadores que, pô, velho, já tem 3, 4 Copas aí, que jogadores que não tem nível para a seleção assumem protagonismo, que não devem, né, são convocados, não conseguem figurar bem na seleção, e isso aí acontece. E acaba meio que tendo o mesmo castigo. A seleção brasileira vai continuar tendo o mesmo castigo, né, enquanto manter essas insistências de erros. Passando régua sobre a seleção brasileira, vamos falar do esporte? Vamos falar do esporte? O Sport encara o Guarani amanhã, 6h30 da noite. Jogo bastante difícil para que o Sport consiga voltar o caminho das vitórias e ainda mais montar a confiança do torcedor novamente. O Sport precisa do resultado. Para isso o técnico Mariano Souza está bastante pressionado para poder voltar ao caminho das vitórias, né? Vem de derrota, vem de derrotas, vem de um empate fora de casa também contra o Ceará e precisa também construir bons resultados. E o Guarani é uma equipe lanterna. Aí a turma do Sport já fica assim, parece. Não os jogadores, mas parece que o clube parece que tem alergia a ouvir lanterna. Porque se ouvir a palavra lanterna, se treme todo. Então o Sport já tem essa cultura. Não é de agora não. Não é da época de Yuri Romão. Não, é da década de 90. Todo... Meu irmão, sempre teve essas coisas de lanterna. E o Sport se complicar. É só pesquisar no Google. Enfim, o Sport, né, precisa ter também que algumas peças, contratações, está chegando aí algumas contratações possivelmente, foi falado aí na imprensa que pode chegar de 6 a 7 jogadores aí nessa janela, espero que seja, e que sejam jogadores para resolver. Já tem um jogador que é do Vélez Sarsfield, né, que está para chegar aí, que é o Lene, é um brasileiro naturalizado também, argentino. Cara, não sei se é a solução, não conheço o jogador, e assim como eu não conhecia o Fabrício Domingues, assim como eu não conhecia outros jogadores, mas então, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Sem sombra de dúvidas, o Sport precisa bastante de jogadores com mais qualidade para resolver o problema dele, né? O negócio do Sport de sempre estar correndo atrás de reforço por último é uma tradição, que o Sport sempre teve isso. E isso é um absurdo, né? A gente vê que o Sport ele sempre erra do mesmo jeito, né? Sempre erra do mesmo jeito. E precisa chegar a peça pontual. Não tem para onde o Sport buscar aposta lá fora do Brasil. Tem que trazer realidades lá do Brasil, de fora do Brasil. Se é para trazer de dentro do Brasil, tem que trazer também realidade, jogadores que já disputaram a competição, que tem de fato uma grande desenvoltura na competição. O Sport não pode flertar com erro mais, não pode. Então vamos ver, né, o comportamento, né, do Sport para esse jogo diante do Guarani. E a vitória é essencial, é primordial a vitória. Mas você acredita na vitória? Torcedor do Sport, acredita que o Sport consiga dar essa volta por cima? Vamos ver.
Enfim, deixa o like aí, dê tua opinião, compartilha quando o vídeo sair aí, tenta me ajudar, pelo amor de Deus. Assim como no início do vídeo aí, né? Falei aqui da Montenegro Cargas, o patrocinador oficial do canal aqui do Jandefut, parceiro, né? Um abraço aí pro Fábio Montenegro. E se você tá precisando, velho, se você tá precisando, sua empresa, de um transporte seguro, né? Que você tenha confiança no preço justo, chegar, né, com confiança, com qualidade a sua carga, não perde tempo não. Montenegro Cargas, ela tem várias e várias filiais. Tem lá em Guarulhos, tem no Rio de Janeiro, Feira de Santana e com matriz aqui em Pernambuco. Então, www.montenegrocargas.com.br, acessa lá e faça a tua cotação já, tá? Falei no início, falei no fim, tamo junto, grande abraço.